Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Augusto e Glauber, eles têm que continuar no Goiás para a temporada 2021? A diretoria sinaliza que vai tomar essa decisão, que já tomou essa decisão. Inclusive, o Arley Menezes, em entrevista à Rádio Sagres 730, o repórter André Rodrigues disse essa semana que os dois já mostraram que têm essa capacidade. Pois bem, Augusto, César e Glauber Ramos, que vieram do Sub-20, quando eles assumiram o Goiás no lugar do Enderson Moreira, praticamente não havia mais esperança. O que se imaginava? Estão colocando os dois para que o Goiás não tenha mais gastos, que evite mais prejuízo e que tente terminar de uma forma digna o Campeonato Brasileiro. Só que os dois, no trabalho que eles desenvolveram no Goiás, eles deram esperança. O Goiás, na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, tinha uma diferença entre a última colocação, posição que o Goiás ficou 19 rodadas, significa 50% do campeonato. O Goiás ficou a 12 pontos de sair da zona de rebaixamento. Tinha 12 pontos na 21ª rodada e o Atlético Goianiense tinha 24. Essa foi a maior distância. Já chegou a ficar 8 pontos para sair da última colocação. Então, o Goiás estava afundado na zona de rebaixamento, estava soterrado na lanterna do campeonato. E hoje o time está a 2 pontos do Bahia. O primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Goiás há muito tempo deixou a lanterna, deixou o Coritiba para trás, deixou o Botafogo para trás. E a 2 rodadas do fim do campeonato, o time tem chances de permanência. É lógico, o risco comparado à situação do Vasco e à situação do Bahia, o risco do Goiás, ele é um risco maior matematicamente falando. Só que o que o Goiás fez nos últimos jogos faz com que o torcedor tenha esperança. E até uma questão matemática, essa esperança, e eu vou mostrar para vocês, e em cima desse comentário que estou fazendo sobre o trabalho do Augusto César e do Glauber Ramos. Vale lembrar, quando os dois assumiram a equipe, não lhes deram nenhum reforço. Pelo contrário, o Goiás perdeu jogadores. Eles não puderam escalar vários jogadores. Muitos foram embora. Restaram alguns experientes. E passaram para o Glauber e para o Augusto. Se virem aí com o que a base tem, com o que vocês conhecem. E o Goiás conseguiu, com Augusto e Glauber, em 18 jogos que eles comandaram a equipe, eu incluo o jogo contra o Atlético no primeiro turno, eles conseguiram, comandando o Goiás, em 18 jogos, 27 pontos. Isso significa 50% de aproveitamento. Se o Goiás estivesse com 50% de aproveitamento no campeonato, estaria na 8ª posição neste momento, que vai ser a zona da Libertadores após a final da Copa do Brasil. Vai virar G8. Então, o Goiás estaria nessa posição. Com Augusto e Glauber, olha só, gente. Olha o segundo turno do Goiás. O Goiás estaria com uma campanha tranquila de Sul-Americana. 24 pontos. Inclusive, no retorno do Brasileirão, o Goiás tem uma campanha melhor que a do Atlético por uma vitória. E os dois têm 24 pontos. Prestem atenção no 17º e no 18º colocado. O Bahia e o Vasco da Gama. É por isso que eu falo para vocês dessa tendência do Goiás de sair da zona de rebaixamento.
os dois concorrentes estão mal neste momento. Estão mal no segundo turno. Então, vou mostrar também um retrospecto mais recente, dos últimos 10 jogos. O Goiás estaria com uma campanha de Libertadores nos últimos 10 jogos. Estaria na 6ª colocação. E olha os concorrentes. O Vasco da Gama, 8 pontos nos últimos 10 jogos. O Bahia, 10 pontos nos últimos 30 pontos conquistados. O Goiás conquistou mais de 50% dos pontos e o Bahia teve 33% de aproveitamento e o Vasco da Gama menos que isso. Pode faltar rodada, minha gente. Faltam 2 jogos para cada equipe, 2 jogos para o Bahia, joga fora contra o Fortaleza, em casa contra o Santos. São 2 pedreiras. O Vasco joga fora contra o Corinthians, em casa com o Goiás, confronto direto. O Goiás joga contra o Red Bull Bragantino e depois tem um confronto direto contra a equipe do Vasco da Gama. É possível? É possível, sim, escapar do rebaixamento. É difícil, é complicado e pode ser que não dê tempo para o Goiás alcançar os seus adversários. Acredito que se tivesse mais 5, 4 rodadas, o Goiás alcançaria um dos dois, o Bahia ou o Vasco da Gama, tendo em vista esse futebol recente apresentado por essas equipes. Então, gente, Augusto e Glauber, eles deram esperança para o Goiás. O que eles mostraram no comando do Goiás faz com que o clube tenha, no mínimo, que dar uma oportunidade para eles, para ter uma condição melhor, de procurar reforços, de montar uma equipe, de montar um conceito de jogo, e aí depois vai se observar no decorrer do tempo um pouco melhor o estilo do trabalho deles. Com mais condições de trabalho, quem sabe até eles possam fazer mais do que fizeram até agora na equipe do Goiás. E vale dizer, se o Goiás escapar do rebaixamento, valerá como um título, como um dos mais importantes da história do clube por causa da conjuntura financeira. Porque se disputar a segunda divisão, que promete ser bastante equilibrada, tendo Cruzeiro, tendo Botafogo, tendo um Vasco da Gama ou tendo um Bahia, tendo na segunda divisão um Coritiba. Então, essa segunda divisão promete ser muito difícil, muito complicada. Até porque ela é equilibrada também na arrecadação. O dinheiro da televisão é igual para todo mundo, cerca de 6 milhões de reais por toda a temporada. E não os quase 60 que o Goiás ganha aproximadamente da televisão quando disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, dessa forma, se o Goiás conseguir a permanência, será um verdadeiro milagre, uma verdadeira salvação para o Goiás, será como um grande título conquistado. E penso que, estando na primeira ou na segunda divisão principalmente, o Glauber e o Augusto, eles merecem essa oportunidade. Se for para a Série B, com o caixa reduzido, então, mais do que nunca, o Goiás vai precisar de treinador que saiba lidar com a base, e ninguém conhece melhor esses jogadores do que o Augusto César e o Glauber Ramos. E só um detalhe, espero que nessa próxima temporada o Augusto providencie a licença A, né? A licença para trabalhar em qualquer jogo no futebol brasileiro, porque hoje ele não tem essa licença, o Glauber tem, então ele fica como auxiliar e ele não pode trabalhar na beirada do campo. Parece que isso também não está fazendo muita falta, porque da forma que está, também está dando certo. Mas é bom o treinador, o Augusto, se qualificar também, como se qualificou o Glauber ao fazer esse curso e obter essa licença no curso da CBF. Então, eu acredito que seja a melhor opção manter o Glauber e o Augusto no comando do Goiás, independente ou não do rebaixamento.